Oi pessoal, tudo bem? Feliz ano novo, muita paz, saúde e bastante leitura para sua vida em 2022. Nessa retrospectiva, você confere momentos especiais de alguns programas exibidos no ano passado. O Ler e Viver de Março abordou duas publicações de autores que moram em Mato Grosso do Sul, finalistas do 62º Prêmio Jabuti de Literatura, realizado em 2020. A coletânea E Tu Que Eu Vou Terenoê, organizada pela professora Denise Silva, foi indicada à categoria Fomento à Leitura, enquanto o livro O Toto, escrito por Henrique Komatsu, concorreu na categoria Conto. Vamos ver. O primeiro passo é a documentação dessa língua e da cultura e o desenvolvimento de projeto de formação continuada dos professores. Nesse projeto de formação continuada dos professores, eles foram os pesquisadores do que era importante para as comunidades nas quais eles estavam inseridos, né? É importante ressaltar que o material foi produzido nas aldeias de Miranda, na rede municipal de Miranda. Então, os professores formados nesse curso, eles pesquisaram a cultura da sua aldeia e aí selecionaram os textos que seriam inseridos nesse trabalho. A princípio, nós trabalhamos com educomunicação, com a metodologia do Zine, e foram feitos zines com esses materiais. Cada professor produziu um zine. No entanto, eles começaram a utilizar esse zine como material pedagógico, visto que não existe muitos materiais pedagógicos em língua indígena. Na língua terena, os que existem são os que nós produzimos, né? Então, por conta desse interesse deles, nós buscamos o apoio para poder publicar esse material no formato de livro. Então, foi um projeto de formação continuada que resultou na metodologia do Zine e que, em seguida, foi impresso no formato de livro. A família japonesa, ela, sabidamente, ela é mais silenciosa, né? Tem um silêncio muito presente no ambiente familiar japonês. Eu não sei se você conhece alguma família japonesa, se você já visitou algum lar de Tenho alguns imigrantes. amigos e percebo isso também. Então, se você vai nessas casas, você percebe que tem um silêncio diferente, assim, muito presente, seja ao redor da mesa de jantar, da televisão, fogão, tem sempre um silêncio ali. E como filho de imigrante, no Brasil, você percebe muito esse contraste entre o silêncio no ambiente familiar e a sonoridade do Brasil, né, do país. Então, para quem cresce, vive, nasce nesse vão cultural aí entre o silêncio e a sonoridade, entre a imigração japonesa e o Brasil, esse silêncio vira uma incógnita na sua cabeça, assim, vira um mistério para quem está vendo aquilo. E com o tempo esse silêncio ganha uma carga de sentimentos que nem sempre são positivos, uma frustração, uma raiva, um medo. Então esse livro O Toto de contos é uma tentativa de entender e de me haver com esse silêncio familiar. O programa Ler e Viver de Abril celebrou o mérito literário de Monteiro Lobato, já que em 18 de abril, data do nascimento do escritor paulista, é comemorado o Dia Nacional da Literatura Infantil. A atração contou com participação da escritora e jornalista Márcia Camargos, biógrafa do criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que falou sobre seu livro Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia. No início, nós pensávamos numa grande fotobiografia, porque, como não existia um acervo com toda a produção do Lobato, como tem, por exemplo, do Mário de Andrade, no IEB, na USP, nós achávamos que não encontraríamos muita coisa inédita, coisas novas para contar. Mas, para nossa surpresa, a gente acabou se deparando com verdadeiros acervos documentais fantásticos. Então, o que teria sido uma pequena fotobiografia acabou se transformando num livro imenso de quase 400 páginas. Bom, eu também vou começar pelo fim. Botocudos é como os portugueses chamavam os índios os povos aimorés, que não pertenciam à tribo Tupi-Guarani. E eles costumavam usar enfeites, ornamentos de madeira circulares assim nos lábios, na orelha e no nariz, e os portugueses chamavam aquilo de botoque. E virou botoque, botocudos, e como você também falou, o Lobato costumava referir-se
ao Brasil como o país dos botocudos. Então, a gente achou que esse nome era interessante porque ia despertar a curiosidade e instigar os leitores. Com certeza. E temos esse nome, né, Furacão Nabotocúdia. Furacão a gente sabe por quê, porque o Lobato realmente ele era um homem de múltiplas facetas, e foi isso que realmente a gente tentou mostrar nesse livro. Esse livro começou, foi nele que eu dei início à minha carreira de escritora, e também ali eu tive contato mais profundo com a vida e a obra do Monteiro Lobato, que eu tinha lido quando criança, como a maioria de nós, mas depois perdi um pouco o contato, e Lobato apareceu naquelas séries, nos programas de televisão, né, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi veiculado pela televisão, mas ele estava um pouco esquecido. E nós propusemos para a editora Senac esse trabalho, que acabou se transformando numa obra de fôlego, e a ideia era justamente mostrar, decifrar esse escritor e mostrar as suas múltiplas facetas, porque o Lobato foi assim um homem que se engajou em campanhas memoráveis pelo petróleo, pelo ferro. Ele foi o criador da nossa literatura infanto-juvenil. Ele foi também um editor de muito sucesso, um autor para o público adulto, antes de inventar essa literatura para as crianças. Foi fotógrafo, pintor nas horas vagas, enxadrista, enfim, o que você pensar, em todas as áreas, né, da atividade humana, o Lobato esteve presente. Ou seja, 400 páginas é um número assim, pequeno para dar conta da riqueza e da diversidade da vida do Monteiro Lobato. O Ler é Viver prestou homenagem à literatura brasileira, celebrada em 1º de maio, data alusiva ao aniversário do escritor cearense José de Alencar, nascido em 1829 no município de Messejana e falecido em 12 de dezembro de 1877 no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. O escritor Enéas Tavares, professor de literatura clássica da Universidade Federal de Santa Maria e autor de livros voltados ao gênero steampunk, falou sobre a representatividade de Alencar para a literatura brasileira. É um pouco difícil de, numa resposta curta, falar a respeito de tudo aquilo que Alencar fez pela cultura brasileira, pela nossa noção de identidade nacional, bem como em representações e construções literárias. Mas eu destaco aqui 4 elementos que fazem de José de Alencar, sem dúvida, o nome mais representativo, ou um dos nomes mais representativos da nossa literatura no século XIX. Primeiramente, é um autor que, para os padrões do período, tem uma produção imensa, né? São 21 romances, são peças teatrais, são ensaios críticos, uma produção jurídica, uma produção política, uma produção de crítica social, né? Que vai não apenas criar mundos ficcionais para responder à principal questão do século XIX para nós, quem são os brasileiros, ou o que seria a identidade nacional, além de dialogar diretamente com questões do período que tem a ver com imperialismo, que tem a ver com monarquia, que tem a ver com a constituição da sociedade brasileira. Além desses 21 romances, né, que vão dar conta de romances históricos, romances indianistas, romances regionalistas e romances urbanos, ou seja, na sua ficção romanesca, nós temos um espelho da vastidão brasileira naquele período. O que significa, até hoje, você viver nesse país imenso e que Alencar tenta responder nos seus romances. Em segundo lugar, João, os seus romances eles são escritos com uma linguagem cerceada da nossa brasilidade, né? Para nós, hoje na escola, lermos Iracema pela primeira vez é um susto, né? Porque nós tendemos a ler hoje José de Alencar como um escritor que escreve difícil. Mas no período, né, ele é criticado justamente por trazer o português lusitano para uma dimensão brasileira. A forma como as frases de Alencar são construídas, a linguagem que muitas vezes ele usa, a voz que ele dá a diversos estratos sociais dos seus personagens, tem muito a ver com a brasilidade que ele defendia. Além disso, se trata de um escritor muito popular, é um dos escritores assim que está na gênese da nossa literatura quando não há livros e editoras no Brasil. Isso é bem importante salientar, né? O Alencar ele escreve boa parte das primeiras obras para o jornal,
né? São romances folhetinescos, escritos e publicados na margem, publicados no rodapé dos jornais, e que os leitores, em diversas cidades e estados, né, ficam ansiosos na expectativa da continuação da sua história, né? O Guarani, por exemplo, que é o clássico instantâneo, né, desse escritor, escrito em resposta a toda uma questão, né, do que seria essa identidade nacional em 1856 e 57, é um exemplo, né, de um romance publicado nos jornais. Por fim, é um autor que, além de representar o nacional, além de trazer a brasilidade para a sua linguagem e também apresentar um romance muito popular, é, sem sombra de dúvida, um autor que vai confrontar os principais elementos, dificuldades ou problemas do seu tempo. É conhecido, né, nos livros de literatura a rixa que ele tinha com Dom Pedro II, no que diz respeito a diversas questões, né, dessa representação nacional, das decisões políticas desse Segundo Império, entre outras questões que farão José de Alencar ser amado por uns e odiado por outros, né, algo que é natural em qualquer figura pública, né, que vai colocar a sua face, né, à tapa para uma determinada audiência. Muitos escritores bacanas participaram do Ler e Viver no ano passado. Após o intervalo, tem mais, não saia daí. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em Deputados, depois em Partidos, Bancadas e Blocos. E então, vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail. O Ler e Viver está de volta com a retrospectiva dos melhores momentos de 2021. Você sabia que o Dia do Cinema Brasileiro é comemorado em 19 de junho, homenageando dessa forma a sétima arte produzida no Brasil? Na edição de junho, eu entrevistei a jornalista Marinete Pinheiro, que falou a respeito dos seus livros Salas de Sonhos, Histórias dos Cinemas de Campo Grande, e Salas de Sonhos 2, Memórias dos Cinemas de Mato Grosso do Sul. Confira. A gente se depara com a chegada do cinema em Campo Grande em 1910, né, no Hotel Democrata, que hoje é a Igreja Santo Antônio, e em Mato Grosso do Sul em 1903, né? Então, assim, a gente acabou abrindo essas caixinhas de recordações das pessoas, que foi encontrar essas histórias do cinema como um espaço de convivência social muito importante para períodos que a gente não tinha, por exemplo, a televisão. Porque por mais que a televisão chega nos anos 50, ela começa a se popularizar nos anos 70. Então, a gente pode pensar que Mato Grosso do Sul, os cinemas começam, os cinemas de rua, começam a fechar as portas a partir dos anos 70. Então, até os anos 70, a gente tem as salas de cinema como principal espaço de convivência social. E aí a gente começa... O primeiro livro eu fiz com a Neide, e aí foi essa descoberta por Campo Grande, por várias salas que a gente teve de cinema de rua aqui, cinemas super significativos, e esses cinemas estão na história e na memória de muitas pessoas aqui, sabe? Pessoas que se conheceram na porta do cinema, depois se casaram, porque você imagina, não tinha bar, não tinha outro lugar para as pessoas irem, era o cinema, né? Então, a gente tinha aqui espaços super significativos, o Ailambra, que foi demolido nos anos 80, o Rialto, e que hoje é a Igreja Seixonoye, a estrutura continua lá, na Antônio Maria Coelho, e o Santa Helena, que ficava na Dom Aquino. Eram os principais. Só que a gente tinha o Autocine funcionando, né, que ele retorna na pandemia, depois de 40 anos quase fechado, e anterior a isso, a gente teve várias outras salas, o Acapulco também, que está em ruínas da 26 de agosto, mas também está ali, e a gente tem os dois cinemas da antiga rodoviária, que era o Shopping da Cidade, né? Eu, por exemplo, me lembro de criança indo ver Xuxa no Center,
e sair do cinema e ver aquelas lojas de brinquedo que tinha ali, me encantar com aquele espaço que era, né? E esse fenômeno do fechamento das salas de cinema, ele acontece aqui no Mato Grosso do Sul, acontece em cidades como Aral Moreira, Angélica, qualquer cidadezinha pequena no Mato Grosso do Sul que foi criada anterior aos anos 80, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né? A gente vê no filme Cinema Paradiso, por exemplo, isso acontecendo na Itália, né? Uma história real do fechamento dessa sala de cinema com a chegada da televisão. E aí a gente vai atrás dessa história e assim, a gente pode dizer, né, trazendo aqui para esse programa sobre leitura, que a publicação desses livros foi possível porque eles são livros inéditos. A gente ainda não tinha publicação sobre cinema no Mato Grosso do Sul. Eu chegava nas cidades e procurava um órgão público, a prefeitura, uma secretaria de cultura, alguma organização assim, e perguntava das salas de cinema, e era sempre uma surpresa muito grande, assim, né? Porque nas cidades antigas tinham uma sala de cinema. E aí eu ia atrás das pessoas que talvez fossem proprietárias ou que trabalhassem nesses cinemas, e realmente elas me abriam umas caixinhas de recordações dela, apesar de não ter muito material, como foto ou ingressos antigos do cinema, apesar de não ter muito esse material, mas eu falo assim, a título de memória, né? Elas abriam essas caixinhas e era sempre muito prazeroso, porque falar de cinema, viver o cinema, para elas foi uma época linda. Então, assim, eu sempre fui muito bem recebida, né? Sempre essa dificuldade do acesso aos personagens, as pessoas que me contassem essas histórias que eu não vivi, sou muito nostálgica por alguma coisa que eu não vivi, mas que foi muito lindo, foi uma experiência assim, maravilhosa, né? Descobri que, por exemplo, em Angélica, eu converso com a pessoa que anunciava os filmes no alto-falante que tinha, né? Porque era o único meio de comunicação, e todo mundo ficava atento à hora do anúncio de que filme ia passar, né? Dos depoimentos por exemplo, na Sexta-feira Santa, né? O filme A Paixão de Cristo era exibido em sessões intermináveis, assim, uma sessão atrás da outra, e as pessoas iam no cinema pagar promessa, né? Então ia vestido de anjo, de noiva, enfim, né? O cinema era tudo isso. E a gente só descobre a partir dessa pesquisa, a partir do contato com essas pessoas que viveram esse momento do cinema no Mato Grosso do Sul. As histórias em quadrinhos são um dos gêneros literários mais lidos em todo o mundo, passando por diversas adaptações para o cinema. Geralmente publicadas em formatos de revistas, livros ou em tiras em revistas e jornais, as HQs são chamadas de nona arte. Sobre esse universo, eu conversei com o professor Nathaniel Gomes, coordenador do NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que também falou a respeito da importância do núcleo para o cenário das histórias em quadrinhos no estado. João, eu fiz concurso para o EMES em 2011, cheguei aqui em 2012. Eu já tinha uma pesquisa na universidade que eu trabalhava no Rio de Janeiro, ligada aos quadrinhos. E aí eu transformo essa pesquisa num grupo de pesquisa, num núcleo de pesquisas, que é o NUPEC, em 2012, dividindo a liderança com o professor Daniel Abrão, que é da literatura. Então, nós começamos a estudar os quadrinhos não só como fãs, mas como pesquisadores, tendo como nosso objeto de análise essas obras. A partir daí, nós fazemos as análises ou interfaces ou relações dos quadrinhos com outras áreas, como educação, cinema, literatura, semiótica, religião, história, geografia e tantas outras. E isso acabou tendo um impacto considerável para os estudantes, para os professores, já que serviam como pontes para o ensino de determinadas disciplinas. Mas o NUPEC ele tem a intenção de ir além do espaço da universidade e levar a universidade para fora desse espaço, desse ambiente. Então, nós vamos às escolas, damos palestra, capacitamos professores. Tudo isso é o nosso objetivo. Agora você vai conhecer um pouco sobre a atriz campograndense Glauci Rocha, através do livro Glauci Rocha, Atriz, Mulher, Guerreira, escrito em formato de roteiro cinematográfico por José Otávio Guizo, fruto de 17 anos de pesquisa,
cujos fragmentos foram transformados num podcast de 4 episódios pela atriz, diretora, professora teatral e produtora cultural Andréa Freire. Veja. A Glauci Rocha, né, atriz, artista mato-grossense, foi considerada a mais brasileira de todas as atrizes da sua época. Ela teve 21 anos de carreira, aproximadamente. Ela viveu a carreira dela foi dos anos 50 aos anos 70, e então numa época em que a profissão nem era regulamentada, nem era reconhecida, né? E ela era uma atriz, essencialmente atriz, que fazia cinema, teatro e televisão ao mesmo tempo. Então, em 20 anos de carreira, a Glauci fez 55 peças, 27 filmes e 64 novelas e apresentações na televisão. Então, você imagina que num período de 20 anos, ela fez tudo isso. Então, é o quê? Ela, como dizem os colegas dela, né, ela não parava de trabalhar. Ela engatava um trabalho no outro, né, e muitas vezes ela fazia cinema de madrugada. Então, assim, uma vida muito agitada, uma vida muito, muito entregue ao trabalho. A Glauci era uma atriz que tinha muita consciência do seu papel como artista. Então, ela trabalhava muito, acabou morrendo de infarto, e nos últimos anos da vida dela, nos últimos 2 anos, ela já vinha aparentando muito cansaço, estava tomando remédios, né? E lidava com esses 3 ambientes, do cinema, do teatro e da televisão, que exigiam muito dela. O livro do Guizo é um livro escondido, né? Quando eu me deparei com esse livro e eu comecei a folheá-lo, eu fiquei impressionada com a história, com o volume do livro, com a dedicação do Guizo e também com a maneira como o Guizo narra a história, né? O Guizo, como você disse, ele faz um roteiro cinematográfico, né? Ele vai criando sequências, como é um roteiro de cinema, e em cada sequência ele vai contando a história dela de forma não cronológica, né? Então, você vai lendo o livro, você vai montando o personagem da Glauci, ele começa o livro, inclusive, com a morte dela, depois ele vai para o nascimento dela, e depois ele vai trazendo vários fatos da vida dela, tanto da vida dela juvenil, quanto depois da carreira artística, onde ele vai narrar vários episódios que mostram a personalidade dela, que mostram a atriz talentosa que ela era, reconhecida, e também a carga de humanidade que ela tinha. Eu ganhei esse livro da jornalista Rose Rodrigues, em 2016, né? E quando ela me deu o livro, que eu folhei o livro, eu já fiquei assim, muito envolvida por ler aquele livro, por aquela história. E depois, agora, na época da pandemia, né, eu reli o livro, e aí eu mergulhei mesmo no livro, e fiquei, assim, muito inconformada de que essa história não estava disponível para as pessoas. Eu queria dividir aquela emoção, aquele orgulho que eu estava tendo lendo o livro, a história do Guizo, a maneira como o Guizo contava aquela história, e aí veio a Lei Aldir Blanc, eu acabei concorrendo e apresentando a ideia de trazer o livro para um podcast. Um podcast porque é uma forma de comunicação muito contemporânea, né? Está todo mundo hoje cada vez mais ouvindo os podcasts, e achei que era uma maneira muito rápida, muito fácil de acesso para as pessoas que quisessem conhecê-la. O Ler é Viver vai para um breve intervalo e já volta. Fica aí para ver o último bloco. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15.000 novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
A retrospectiva das edições do Ler é Viver, exibidas em 2021, está de volta ao último bloco. Em agosto, entrevistei o professor, escritor e pesquisador Fábio do Vale, atual diretor de cultura da UBMS, União Brasileira de Escritores, seccional de Mato Grosso do Sul, sobre seu livro A Voz e a Resistência Feminina, na obra Senhorinha Barbosa Lopes, de Samuel Medeiros, publicado pela Oiá Editora. A publicação representou pela primeira vez a literatura de Mato Grosso do Sul na 19ª Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, um dos principais festivais de literatura do país, realizado entre novembro e dezembro. Fábio conta como surgiu a ideia de escrever a história dessa importante feminista, personagem da Guerra do Paraguai, e de que forma trabalhou o feminismo na obra. Eu devo, antes de mais nada, dizer que a seleção foi uma seleção muito especial. Quando me refiro à seleção, à eleição para trabalharmos com a obra de Samuel Medeiros. Trata-se de um produto do meu mestrado, aqui pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em que, sob a orientação e coordenação da professora doutora Zélia Ramona Nolasco dos Santos Freire, eu pude escolher trabalhar e apostar. Eu acho que essa é uma palavra que justifica bastante, João, o nosso trabalho e a ascensão dele. A aposta na cultura regional. A partir dessa pesquisa, que vislumbrava o ideal do regional para a esfera nacional, para as abrangências internacionais, sem sombra de dúvidas, nós temos aqui um produto que coroa a necessidade de se valorar a cultura regional, mas também um produto que se estende à academia com a mescla de história e literatura. Vês que, para contar a história de Senhorinha Barbosa Lopes, que foi esposa de Guia Lopes da Laguna, ela esteve, João, viúva por 2 vezes na Guerra do Paraguai, e isso fez com que ela se consagrasse a nível nacional após a sua prisão. Ela vai ser presa pelo exército paraguaio, e quando ela retorna do Paraguai, o exército paraguaio outorga a ela o título de Madrinha da Bandeira Nacional, reconhecendo sua bravura. Está aqui registrado em nossa obra. Reconhecendo a sua bravura, vou mostrar melhor para você aqui, ó. Reconhecendo a sua bravura, que, na bem da verdade, num período de guerrilha do nosso contexto de guerra do Paraguai, o que ela queria, na verdade, e se concatena muito à sua fala inicial, é que Senhorinha não queria deixar de realizar as suas atividades pelo fato de ser mulher. Então, o exército paraguaio deteve Senhorinha porque eles não consentiam o fato dela ser mulher e ter que governar a sua fazenda e também a sua família. Isso tudo fez com que ela incessantemente lutasse arduamente para que ela tivesse o direito de conduzir, operacionalizar trabalhos que comumente eram desenvolvidos por homens. Então, isso fez com que a seleção desse trabalho, dessa obra, coroasse a necessidade de potencializar esse produto de Samuel Medeiros e, ao mesmo tempo, levar para a academia essa sensibilidade de Samuel Medeiros, que, para falar de uma mulher, Samuel Medeiros também elege e cria, dentro da história, a narradora Maria Tomé, uma freira que passa a ser, dentro da obra, a confidente de Senhorinha. Para você ver a sensibilidade de Samuel de entender o momento feminino, principalmente num contexto contemporâneo como estamos, temática que discutimos também no mês passado, em agosto, mês dedicado às mulheres e às suas batalhas pela equidade, a sensibilidade de Samuel na compreensão de que ele, na figura masculina, não deveria estar na obra. Então, ao criar a personagem Maria Tomé, nós transitamos entre
história e ficção, portanto, a literatura, ofertando para a comunidade cultural e acadêmica do Brasil esse produto lapidado como novo romance histórico, que é a bandeira que nós apresentamos para toda a sociedade. O Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, homenageia a fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, ocorrida nessa data, mas em 1810. Por isso, a escritora Raquel Naveira, autora de mais de 30 livros, sendo 2 finalistas do Prêmio Jabuti, explica de que forma os livros podem expandir a imaginação das pessoas e qual a maneira mais fácil para que elas desenvolvam o hábito da leitura. A literatura, ela nos leva a portais da imaginação. É preciso ser um fingidor, como disse o Fernando Pessoa, das coisas que nós realmente sentimos. É preciso fingir que estamos na pele dos outros, num outro tempo e também no nosso tempo. Falei em Lobato. Algo que ele me ensinou de muito importante foi abrir as portas da imaginação, sem medo, como uma criança mesmo, quando penetra num mundo de fantasia. E eu diria que o hábito da leitura é mais que um hábito. Tem que ser realmente uma paixão. Começar é sempre ler, escrever, dar os primeiros passos e realmente se encher de poesia, se encher desse universo da literatura. A literatura fantástica foi debatida no Ler e Viver de novembro, com a participação do médico, sommelier e escritor Everton Carvalho, autor dos livros O Primeiro Vampiro e Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo. Ele falou sobre a história de O Primeiro Vampiro, que conta a saga do guerreiro Ori, exímio conhecedor de poções que curam e matam, e que luta nas cruzadas ao lado de Ricardo Coração de Leão. Encontra a tão procurada paz, mas acaba vítima de uma maldição. Além disso, Everton ainda nos contou se um cálice de vinho realmente faz bem para o coração. É verdade. Desde que a pessoa beba com moderação, desde que a pessoa não tenha nenhuma necessidade de ter o álcool abolido da sua vida, por uma questão hepática, por uma questão cardíaca, por alguma interação com outras patologias, né? Se a pessoa for totalmente saudável, ela ajuda através os vinhos têm uma alta concentração de resveratrol, que é um antioxidante que ajuda, mas é um coadjuvante. A pessoa tem que se alimentar bem, tem que estar dentro do peso, não pode fumar, né? Fazer uso de bebida alcoólica de maneira moderada, fazer atividade física e controlar, caso tem pressão alta, controle a pressão, fazer uso de pouco sal e várias outras coisas. Não é, digamos assim, não é um substituto, né? Ele é, na verdade, um adjuvante. Assim como a boa alimentação também o é, né? A ideia veio, digamos assim, depois de uma insatisfação. Depois eu gostava de ler sobre vampiros, e o vampiro, ele é um personagem multicultural. Ele não nasce de um estalo assim. Ele é a mistura de várias culturas. E os filmes que eu vi, eu sempre tinha uma origem praticamente dogmática, como se fosse a relação com o cristianismo. Esperei por muito tempo, quando eu soube que o Coppola estava fazendo Drácula, eu falei, que legal, ele estava fazendo um filme sobre Drácula, né? Mas só que ele coloca a criação, a origem do Drácula como uma, digamos assim, não vou dizer uma maldição, mas um castigo de ter se voltado contra a igreja, que não queria tentar ressuscitar a mulher dele, e crava a espada na cruz. E isso o transforma de uma maneira não explicada em um vampiro. A história dos vampiros, na verdade, isso aí é bom porque ele se encaixa perfeitamente no livro. Ela surge em torno do ano 1000, né? No ano 1000 e na região ali, na região eslava da Romênia, naquela região. E por quê? Porque aquela região era uma região de passagem.
Então, de passagem de tropas militares. Toda vez que um grande exército pensava em expandir seus domínios, aquela era uma região de passagem. E nada mais normal do que imaginar que as grandes vitórias, muitas aconteciam com invasões noturnas, nada mais normal do que criar no folclore a imagem de personagens que vêm à noite te matar, te dominar, sugar seu sangue. Então é assim que os vampiros surgem. Na região eslava, eles surgem, só que eles não surgem como sugadores de sangue. Os primeiros personagens vampiros, na verdade, eram meios zumbis. Tem até um primo do Dostoiévski que escreve uma história sobre vampiro e foi transformado depois em filme, que ele coloca bem isso. Os vampiros eram aquele ser que eram pessoas que voltavam depois de ter morrido, mas que tinham o atrativo. O atrativo é porque era alguém que você já conhecia. Então, por ser uma pessoa conhecida, ela te atraía, mas por ter morrido, ela te afastava. Afastava também pelo fato de ter um aspecto mórbido. Afastava também pelo fato de ter um olhar opaco, seco. Afastava também por ter já, às vezes, a carne se desfazendo, o mau hálito, o mau cheiro, tudo isso. Então, o vampiro tinha esses dois lados que atraía, afinal de contas, imagina, você tem um ente querido que morre e depois volta para você. Você quer abraçar e, ao mesmo tempo, você tem repulsa. Então, isso aí. Surge depois, então, a literatura vai modificando, até que o Henry Polidori, que é o médico do Lord Byron, que foi o criador do primeiro personagem vampiro da história, ele cria o vampiro e coloca as marcas de o envolvimento com a lua, é daí que ele tira a energia, o poder de sedução e o poder de sedução e a imortalidade. Depois vem começam a surgir outros personagens que começa a haver a necessidade dele se alimentar de sangue. Tem a Condessa Carmila, que se alimenta de sangue de outras jovens, e vem outros personagens. E depois vão surgindo os dentes pontiagudos. Até então, eles não tinham presas, nada disso. E se você observar os filmes do Bela Lugosi, que é o primeiro vampiro que vem antes do Christopher Lee, ele não tem dentes pontudos. No Christopher Lee, eles colocam dentes pontudos justamente para modificar um pouco a questão, tá? Então, nós temos uma evolução do personagem na literatura, em que eu não gostava, quando assisti, colocava como a origem apenas sendo uma origem cristã, anticristã. Então, eu criei uma história onde o personagem ele se envolve com os ciganos. Se você observar a grande maioria dos filmes, pelo menos de antigamente, os clássicos, os vampiros sempre estão relacionados a ciganos. Coloquei com a magia, envolvi-o em um cristianismo, misturei um pouco de cultura celta e por aí vai. Eu fiz uma mistura para mostrar que ele realmente é multicultural e não um personagem que tem única, exclusiva a origem devido ao fato de ser anticristã. A retrospectiva do Ler é Viver fica por aqui. Espero que você tenha gostado dos temas abordados em 2021 e pode deixar que neste ano muita coisa legal envolvendo a literatura vai ser mostrada no programa. Um grande abraço e um feliz ano novo. Leia um livro.